Este é o Estudo Central e nós já estamos na lição número 12. Que bom que você está aí nos acompanhando, que bom que você está aí para receber a palavra de Deus. Não se esqueça de deixar o seu like aqui, de curtir esse vídeo, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo e se você ainda não faz parte da nossa família lá no YouTube, se inscreva no nosso canal. Você é muito bem-vindo, que Deus te alcance aí onde você está. Antes de a gente dar início ao tema principal dessa lição, gostaria de mandar alguns abraços para os nossos amigos, nossos irmãos que nos assistem, que costumam deixar os comentários aqui. E você também que está nos assistindo, deixa seu comentário, conta para a gente como é que essa lição tem feito diferença na sua vida. Hoje o nosso abraço vai para a Marta Barreto, o Ronaldo Floriano, recebam o nosso abraço aí, nosso carinho, a Carla Danúbia também que nos assiste, o Jusélio Estáquio, lá do Pernambuco de Lagoa do Ouro. Jusélio, muito obrigado, viu, por estar sempre com a gente aqui. A Maria Natividade dos Santos, de Teresina, Piauí, que também nos acompanha. Muito obrigado por estar conosco. Continua comentando aqui, continua nos assistindo e compartilhando esse conteúdo. Como eu disse, nós já estamos na lição de número 12. O tema central da nossa lição é a missão de Deus, a minha missão. E a lição de hoje, a lição número 12, vai falar a respeito de Esther e Mordecai. O que será que essa história de Esther e Mordecai tem de lição para nós nesse estudo? Para compartilhar com vocês esse estudo, estou acompanhado e muito bem acompanhado. Estou acompanhado aqui do pastor Osmar Borges, desculpe, pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Alex, que privilégio estar com você, é sempre bom estar aqui, participarmos juntos desse projeto que é fantástico. Saudando você também, que está conosco aí em casa, conectado, que bom que você está aí apoiando esse projeto, aproveite para compartilhar esse link com mais pessoas, seja muito bem-vindo. Estamos também com o Val, que está sempre aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento da Escritura Sagrada. Val, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é uma alegria poder participar de um projeto tão significativo, importante, e sempre que precisar estamos à disposição aqui. Muito obrigado. Aproveitando então, Val, faz uma oração para a gente iniciar esse estudo, por favor. Vamos lá. Querido bondoso Deus, nós somos te gratos, Senhor, pelo dom da vida, e neste momento muito especial queremos suplicar que a presença do Espírito Santo conduza esse estudo à nossa mente e aos nossos corações, para que apenas a tua vontade e as tuas verdades possam ser aqui expressas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, estamos, quase chegando ao fim de mais essa temporada, nós estamos na lição 12, e você que ainda não tem a lição da próxima temporada, do próximo trimestre, dá tempo de você adquirir a sua lição física para poder fazer as suas anotações, os seus estudos aí em casa e também compartilhar dos seus estudos conosco nas classes da Escola Sabatina, todos os sábados nas igrejas adventistas ao redor do mundo, por que não? A partir das 9 horas aqui no Brasil, nós estudamos e compartilhamos aquilo que nós estudamos. Muito bem, vamos entrar no tema aqui a respeito da missão. Qual será que foi a missão de Esther e que lição a vida de Esther traz para nós? Pastor, poderia dar um panorama geral a respeito da história de Esther para nós? Havia o Império Babilônico, havia passado, agora nós estamos no período da Síria, nós já temos novos liderantes, novas regras, mas lembrando que Esther e Mordecai, eles fazem parte de um povo que ficou ali, né? Depois o povo retorna, você tem um retorno do judeu à sua terra, etc. Mas alguns já estão consolidados ali, já aprenderam o idioma, já talvez não tenham nem sotaque mais. Já estavam há mais de uma geração. Já estava ali, isso, já passaram-se uns 40 anos, que é mais de uma geração, e eles estavam consolidados ali. Tanto é que a gente vai ver um pouquinho para frente, quando Esther é aceita no palácio, ninguém nem sabe qual é a nacionalidade dela. Sim. Né? Porque não tem sotaque, os costumes são os mesmos, né? Então essa lição ela vai trazer uma parte importante no contexto geral da lição, que é a missão de Deus, que é a contextualização, né? E aí nós temos aí todo o desenrolar da lição que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar ao longo desse estudo aqui. Na lição de domingo, nossa lição é separada por dias da semana, ela traz um tema interessante a respeito da cultura estrangeira, né? Como foi o caso
da Esther. Infelizmente, nós não vivemos em um mundo perfeito, como foi quando Deus criou esse mundo. Sim. Né? Embora a lição cita uma ilha de Pitcairn, uma ilha britânica, não conhecia, não tinha conhecimento dessa ilha, onde todos são adventistas. Olha só que privilégio, né? Você não é bem grande, não é muito grande a população. Imagino que não. Tá? Na época, cerca de 48 pessoas ali, uma ilha no Pacífico, que serviu de porta de entrada nos anos de 1890, por aí, para que o evangelho pudesse expandir. Foi uma rota de pregação do evangelho, do adventismo ali. E toda a população é adventista. Né? E aí eu imagino, pastor Ival, o privilégio de você não ter que se preocupar, né? Se eu vou precisar trabalhar aos sábados ou não, né? Não ter que se preocupar com a alimentação, com os princípios que são defendidos pela nossa cultura, pela igreja adventista, né? E que hoje a gente enfrenta, né? No nosso dia a dia a gente enfrenta algumas barreiras, algumas dificuldades, alguns conflitos aí a respeito das crenças, mas o fato é que a gente não vive nessa realidade, né? Nessa realidade perfeita como nessa ilha. Mas nós podemos sim buscar a presença de Deus para tentar viver esses princípios nesse mundo, né? E ele disse que ele estaria conosco todo o tempo, nos dando força, nos ajudando a viver, não é isso, Val? A viver de acordo com os princípios que ele determinou para a gente. Com certeza. Nós percebemos nessa lição aqui algo interessante, né? O título diz assim, cativos em uma cultura estrangeira. Só que agora, tanto Mardokai como Esther já não são mais cativos, né? Eles fizeram opção de estar ali. E aqui a gente tem duas linhas de pensamento que nós vamos ver. Muitos judeus já haviam voltados para Jerusalém porque eles foram libertos, né? Por algum motivo que nós não sabemos, né, essa família fica ali. E o que a gente pode pensar de duas linhas de pensamento? Primeiro, né, eles poderiam ter ficado ali por algum apego, né, porque, na realidade, a cidade onde eles estavam era um lugar grande, bom, um lugar bom de se viver. E, às vezes, a comodidade nos faz, às vezes, deixar algumas coisas que deveríamos fazer, né, porém, nos torna tentador. Né, podemos trabalhar nessa linha. Por outro lado, né, ali não era o lugar deles, né, não era a pátria deles. Então a gente percebe certas ocasiões onde o povo sempre estava cativo, eles cantavam, eles tinham hinos, eles almejavam voltar para a sua cidade, para o seu país, para a sua terra. Né, e por algum motivo a gente vê ali que eles não foram. Né. Portanto, né, porém, Deus alcança todos de diversas formas, Deus tem para trabalhar, porque Deus também está atrás dos gentios. Né, então, podemos entender assim, né, por mais seja a vontade divina ou não, deles permanecerem naquela cidade, mas Deus, quando nós estamos com o nosso coração voltado aos propósitos de Deus, Deus sempre vai nos conduzir ao objetivo maior, que é o quê? Compartilhar o evangelho e a palavra com outros. Amém. Então, isto por vezes, nós somos obrigados, cativos, às vezes é uma opção, mas o mais importante dentro da cultura, né, como o pastor bem disse aqui, é que às vezes isso nos faz pensar. Né, porque eu acho que a lição tem que nos fazer pensar. Né? Esther e Mardokai, eles só foram, em um momento específico da história, eles destonaram da grande maioria. Até então, eles poderiam ser tidos como qualquer cidadão comum. Um cidadão comum. E será que de fato... Exatamente. E será que de fato esse é o propósito de Deus para a nossa vida? Será que nós, como cristãos que professamos a fé bíblica no Criador dos céus e da terra, isto será que de fato nós temos que passar no meio da multidão sem sermos percebidos? É lógico, né? Nós talvez devemos ser diferentes, não estranhos, né? Mas nós percebemos que em um momento específico isso ficou claro. Mas e o nosso dia a dia? Né? E os vizinhos de Esther, né? Ninguém diz, puxa, mas vocês guardam um dia diferente, vocês talvez não comam isso. Então nos faz pensar se talvez exatamente, até porque isso é muito gritante, né? Dentro do judaísmo, as vestes e tal. Então facilmente se identificava que eles não eram ali. Então nós temos que ter um certo cuidado, abrir um adendo aqui, por quê? Porque às vezes nós estamos tão inseridos no meio no qual nós vivemos, porque viver no palácio com certeza deve ser muito bom. Regalias, privilégios. E às vezes nós esquecemos de que, acima de tudo isso, nós estamos aqui por um propósito maior. Né? Nós temos alguém a servir, né, a representar, né, como embaixadores de Cristo.
né? Isso não pode ser esquecido. E esse comentário seu, Val, ele vem muito ao encontro do que está no nosso verso para memorizar aqui, pastor. Isaías 49:6 diz o seguinte: farei também com que você seja uma luz para os gentios, ou seja, para os outros povos, né, trazendo para a nossa realidade aqui, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Ou seja, onde eu estiver, eu tenho que ser um instrumento nas mãos de Deus, ser luz para as pessoas que me rodeiam, que estão ao meu redor. Então, Deus tem um objetivo, né, nessa lição, que é alcançar poderosos, que a gente já viu, e agora Ele quer fazer conhecido um novo império, porque Nabucodonosor já o conhecia, já o aceitou. Aí você tem dois testemunhas importantíssimas que são muito parecidas. A lição vai trabalhar, o autor da lição vai trabalhar com Daniel, mas José da mesma forma. Os dois têm uma história muito parecida. Então você pega um menino que vai e nunca mais ele volta para sua terra, ficou cativo ali, mas você não vê ele levantando a bandeira contra, vamos destruir, como nós estamos vendo agora, mais uma vez essa guerra entre judeus e palestinos e etc. Vamos acabar com essa nação. Não, ele vai, ele se apaixona pelo povo, ele ama o povo e ele quer testemunhar para o povo. Esse é Daniel. E agora Daniel se contextualiza, ele aprende o idioma, ele aprende os costumes, mas ele não abre mão dos princípios. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo numa época onde muitos, principalmente adventistas, estão se descaracterizando, e estão perdendo a sua essência. E aqui Daniel não abre mão, por exemplo, idolatria, ele não aceita idolatria, ele não aceita comer coisas que não sejam prescritas pela Bíblia. Se a Bíblia não permite, ele não negocia, ele evita o banquete do rei, ele não adora a imagem que é exaltada, né, na planície de Dura, e também ele é lançado na cova dos leões porque ele não deixa de orar. Então veja, eu estou envolvido, estou inserido numa outra cosmovisão, eu vou abrir mão do que for possível, mas os princípios eu não vou negociar. A minha vida, várias vezes ele escapou da morte, porque Deus o livrou. Algumas vezes as coisas podem dar certo pela minha fidelidade, outras não. No caso do Daniel deu tudo certinho. Pode não ser o seu caso, mas não deixe de ser fiel por isso. Nós temos o exemplo do Novo Testamento, aqueles 12 que seguiam a Jesus, as mortes terríveis que eles tiveram, né, porque foram fiéis a Deus. E Daniel, na verdade, foi livrado inúmeras vezes. A lição traz pelo menos 3 pontos, como o pastor citou aqui, né, devido à fidelidade. E através da fidelidade de Daniel, ele pôde mostrar o Deus verdadeiro a toda aquela nação. Aquele império anterior, Babilônia. Agora o tempo passou. As pessoas não falam mais de Daniel aqui. Agora Deus precisa de uma outra testemunha. Assim como nós estamos chegando agora em Mordecai e Esther, chegou nossa vez também de testemunhar. Muito bom. Então eu posso abrir mão de contextualizar a roupa, o sapato, algum costume, está tudo jóia, eu posso abrir mão. Mas quando o princípio chegar, isso aqui é o meu testemunho, é no princípio que eu vou testemunhar. Muito bem. O rei Assuero, então, havia brigado ali com a sua esposa. Na verdade, ele fez um pedido para ela que ela não... a Vasti, né, que ela não pôde atender, queria que ela... E sabe qual foi o pedido? Ele pediu para ela usar a coroa. E a gente não entende, só que era só a coroa, ela tinha que entrar nua. Nua, exatamente. E ela, por ser, não era uma mulher devota ao Deus de Israel, mas ela era uma mulher honesta. Seus princípios. Disse assim, não, um monte de bêbado lá, não vou. E ela perdeu o reino, mas não abriu mão dos princípios. Isso é interessante. Princípio perpassa o cristianismo ou não. Não importa qual seja o seu credo religioso, você é uma pessoa de princípio. O que é legal, o que você está fazendo perante a lei, é moral? Isso é importante. E Vasti era uma mulher que vivia na moralidade. Ela perdeu o reino porque não quis aparecer nua, somente com a coroa. A gente diz, né, que assim, a tradição a gente pode abrir mão, né, a cultura a gente pode abrir mão, mas aquilo que é princípio a gente não abre mão, né, não pode abrir mão. E nós percebemos que é uma pessoa que não era do povo de Deus, então a gente nunca pode generalizar, né? Às vezes a gente faz uma demarcação, né? Essa pessoa não é evangélica, ele não é adventista, então eles estão perdidos. E que exemplo que ela dá? Ela perde um reino, ela perde uma coroa, mas ela não perde o seu caráter. Então hoje, como nós vemos nas escrituras e nos evangelhos inspirados, né, nós precisamos de homens, mulheres e crianças que não se compram e não se vendem.
né, que sejam fiel ao Criador com a bússola é o polo. Então isso nunca houve essa necessidade, né? Porque nós vemos nas revistas, nos jornais, nas redes sociais, impunidade, injustiças, né? As pessoas se vendem por muito pouco, né? Mas Deus, Ele tem esse povo, e esse povo está aí. E Deus está nos lembrando que Ele precisa de pessoas desse calibre, né? Sejam eles da nação judaica, né? Ou sejam gentios. Né? E eles estão espalhados. E Vasti nos dá essa confirmação. Assim, eu prefiro abrir mão do reino, mas do meu caráter, né? Isso é inegociável. Eu pergunto, né? Será que vale a pena qualquer coisa pelo sucesso? Será que vale a pena qualquer coisa pelo dinheiro? Ou no caso dela, perder o lado do trono do rei, né? A posição de rainha, ela abriu mão para ser fiel aos princípios que ela tinha. Isso complica mais a situação da jovem Esther. Porque, veja, não é do povo. A Vasti era. Uma acaba de sair porque foi firme. Então, eu vou relaxar mais, senão eu vou perder meu emprego também. Sim. E agora chega uma situação pior ainda para ela, né? E ela tem que testemunhar. Ela se contextualiza, ela já não é percebida, porque ela está no meio de iguais, não há preconceito nenhum, mas é necessário que ela desperte esse preconceito agora, porque ela vai ter que se revelar, ela vai ter que testemunhar. Então, vivendo num palácio estrangeiro à sombra de Vasti, porque era uma grande mulher, e quem vai ser a próxima? Essa mulher era tremenda, uma mulher bonita, inteligente, firme, e agora, quem é a próxima? Esther, quem é Esther? Bom, então vamos lá, vamos seguindo, né? O rei Assuero, então, abriu mão de Vasti, que era sua esposa, e deu ordem aos seus servos. Aí ele falou, olha, tragam as mulheres mais bonitas que vocês encontrarem aí, virgens, com as características. Na verdade, um amigo dele, jovem, é que vai dar essa ideia. Ele fica na fossa. Ele fica bebendo, ele está arrasado pela perda. Acorda, e é possível que alguém que bebe está me assistindo aí, você faz as besteiras, depois você acorda, e aí você vai ver o que foi que você fez. Perdeu família, perdeu amigos, perdeu dinheiro. Quando ele percebeu a mulher que ele tinha perdido, ele aí ficou mal. Aí como rei, ele não tinha volta mais. Não, né? tinha a palavra, não podia mais voltar. Então agora alguém teve a ideia, não, ele precisa de uma mulher nova. Então imagina a responsabilidade e o crivo que foi, né, para poder chegar até Esther. Devia ser uma pessoa fantástica, ela deve ter sido entrevistada de várias formas. A gente fica olhando os concursos de Miss por aí, Miss Universo, fala outro idioma e etc. Imagina as qualidades dessa mulher aqui, né? Não, aí você imagina a Esther toda produzida, sendo colocada ali à disposição do rei, e o rei ficou louco, né? Nós percebemos que o livro de Esther, ela dá algumas características sobre o perfil de Esther. Né? Primeiro, Esther é uma mulher tão agradável, uma jovem, primeiro, muito bonita. Né? O livro dela narra isso, que ela tinha uma beleza já diferenciada. Beleza e formosura. Formosura. Né? Então, ela não é só bonita de rosto, tinha um corpo um corpo muito bonito. Porém, o que acontece? Quando todas as pessoas que se aproximam dela, se agradam dela. Né? Quando o eunuco vê, ele já se agradou dela. Exatamente. Não só pela beleza, mas pela pessoa que ela era. Aí ele escolhe o melhor quarto para ela. Os melhores produtos de beleza. 7 mulheres para cuidar foi dando dela. prioridade. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Né? E se a gente for ver, quando o rei olha, ele se encanta por ela. Então, se a gente for ver a narrativa de todas as pessoas que se encontram e têm um contato com Esther, mesmo sem saber que ela era uma judia, né, se ela tem revelado isso, era diferente. Então, o que isso nos traz à nossa mente? Talvez eu não precise andar com a camiseta que eu sou um cristão, ou estampar de alguma forma estrondosa, né, para tentar vender uma imagem. Não. A sua essência, o que eu sou, a minha relacionamento com Deus no dia a dia, vai permitir e vai fazer com que essa influência transcenda de mim. Pelos frutos conhecereis. Exatamente. Né, e nós percebemos, né, de que ela é uma menina órfã, primeiro uma mulher, já na cultura que não tinha muito valor. Né? Quando Cristo e a palavra de Deus sempre exaltou as mulheres, a sociedade não dava valor. Uma mulher adotiva, né? Ela não tinha nem pais, isso dentro da cultura dela, ela tinha tudo para dar errado. Né? Porém, fica uma deixa para todos nós, né? Jovens, mulheres e crianças, não importa a sua origem, não importa quem você é, não importa o que você está vivendo hoje. O importante é que Deus tem um plano e um sonho para a tua vida. E se nós nos dispusermos a sermos fiéis
até o momento exato, Deus vai se manifestar. E ele vai honrar os seus filhos, como ele fez com Esther e Mordecai. Amém, amém. Bom, vamos seguindo aqui com o testemunho de Esther, com o testemunho de Mordecai. Então, o tempo se passou, Esther foi escolhida rainha do rei Assuero. Em algum determinado momento houve uma perseguição, não é isso? Ao povo judeu que permanecia ali. Uhum. E como é que foi esse desfecho dessa história? Conta pra gente. Na verdade, há uma briga histórica. Nós estamos vendo, que estamos acompanhando nos últimos conflitos no Oriente Médio e etc. e tal. Há muito tempo que esses inimigos têm que conviver naquela região que é tão pequena, né? E nós temos em Deuteronômio 25, verso 19, ali a declaração dos amalequitas como inimigos de Israel. Então, dos que ficaram, os amalequitas também não voltaram. Havia Amã ali. E Israel venceu os amalequitas, expulsou os amalequitas, e havia um rancor, a mágoa. E agora esse Amã se projetou socialmente. E ele alcançou um nível interessante. Só que Mordecai, que também você vê muito do caráter de Esther, nem Mordecai, porque ele era primo dela e foi quem a educou, quem a criou, quem a assumiu, depois da morte dos pais dela, ele passa muito desse caráter, dessa firmeza de propósito. Quando Naamã passava com honra, ele não se dobrava. Por quê? Primeiro, era um inimigo dele. Segundo, ele teve a oportunidade de testemunhar e dizer, não, nós só devemos adorar o Deus Criador do céu e da terra, eu não me prostro a homem nenhum. Então, se ele não fosse fiel, as pessoas não conheceriam o Deus Criador do céu e da terra. Existe outra coisa interessante também, que em um momento ou outro isso vai acontecer nas nossas vidas. Perceba de que não foi Amã que viu que Mordecai não se dobrava. As pessoas ao redor de Mordecai que foram lá e entregaram ele. Né? Foram lá, né, os dedos duros, falaram assim, Amã, tem um cara aí que não faz, vamos ver se você mesmo vai continuar. Depois que ele souber, vamos ver se você vai continuar sem se dobrar. Né? E às vezes nós somos colocados à prova. Né, no curso superior, na faculdade, no nosso trabalho, dentro da nossa família. Né? Então, vamos ver se de fato você realmente vai viver pelo que você acredita. Né? E nós vemos aqui no caso, tanto de Esther como do seu primo, né, de Mordecai, do seu tio aqui, que é o que acaba acontecendo. Que eles viviam e estavam dispostos a morrer pelo que eles acreditavam. Sim. E às vezes isso é triste, porque no nosso dia a dia, na nossa vida, às vezes nós não estamos com essa firmeza. Nós não confiamos a tal ponto de que, se preciso for abrir mão da nossa vida pela fidelidade ao Criador, nós às vezes estamos talvez traindo a nossa consciência, né? E a gente percebe aqui que de novo na história, o que está evidenciado aqui, o que foi posto à prova, uma lei. Você é fiel à lei do seu Deus, então vamos ver. Né? E o que nós vemos, uma outra lei foi criada justamente para forçar com que, para acabar com o povo judeu. Né? Nós vemos a história se desenrolando para isso. E o que nós esperamos? Que uma lei surgirá para tentar abater, destruir, né, ser aí uma afronta à lei do Criador. Então a história sempre se repete. A grande questão para nós hoje, no dia de hoje, é de que lado que são? Que personagem nós seremos? Né? Que tipo de fé nós teremos? Né? Mordecai poderia dizer assim, puxa, né, quando a mão passasse, vou amarrar o cadarço. Né? Ele poderia dar uma desculpa, fazer alguma coisa, né? Saísse, numa padaria, mas assim, o que é importante para nós termos clareza é que não importa quem você é, não importa onde você esteja, esse momento um dia vai chegar na sua vida se ele não chegou. E nós precisamos estar preparados para saber que resposta nós daremos, não à sociedade, mas ao Criador. O testemunho também é muito importante, né? Muito bem, então Ramã conspirou contra o povo judeu e passou a perseguir o povo de Deus, e Mordecai descobriu esse plano de destruição. É isso, pastor, do povo judeu? Na verdade, tudo por orgulho, né? O povo todo se dobrava, uma pessoa só não se dobrava. Por conta disso, todo o povo todo Roma não, ele queria alcançar mas ele não queria pedir a cabeça de Mordecai. Porque então, senão não ia aparecer honesto, né? E quando Mordecai percebeu, ele teve que tomar uma atitude. E recorreu a Esther, que até então não havia se identificado como judia. Sim. Né? E aí Mordecai aí foi um chamamento firme para ela. Exato. Falou, olha, será que você não chegou nesse status, nessa posição em que você está, para que Deus te usasse nesse momento?
Você pensa que o palácio vai te proteger? Ou seja, todo mundo sabe que eu sou judeu, mas o pessoal não sabe que você é judia, porque viu você crescer aqui. Chegou a hora de você dar o seu testemunho. Então você também está com a vida ameaçada. Não é interessante que você agora tenha coragem para testemunhar? Não foi para isso que Deus te colocou aí? Então veja, um egoísmo, aí ela vai orar. Interessante, né? Que ela vai orar. Peça ao povo que ore, que eu vou orar, vamos jejuar. 3 dias ela ora, porque eu preciso saber o que falar. E ela monta, quem conhece o livro de Esther, que eu acho que a lição já traz para a gente, pedindo que a gente leia o livro de Esther, que é curto. A gente entende como Deus usou a sabedoria, o que ela fez, os jantares, os almoços e tal, até que ela se revelou. E o rei disse assim: então, Mordecai, você quer matar a rainha? É isso mesmo? Você quer? Estou entendendo, você quer destruir a minha esposa? E aí a história de Esther nos traz essa revelação do poder da intercessão, porque o povo todo se dobrou perante Deus e pediu o poder de Deus para esse momento. Esther pediu o poder de Deus e a proteção de Deus para esse momento, e o povo de Deus, o povo judeu saiu vitorioso. Não dá para a gente entrar em detalhes, infelizmente, para a gente entrar em detalhes nessa história. Nosso tempo está chegando a fim, mas fica aí para nós, primeiro, aquilo que o pastor falou, para você se aprofundar na história de Esther, procure na Bíblia, leia o livro de Esther, conheça melhor quem foi esse personagem tão importante para a história aí, do povo de Deus, mas busque também, né, pastor, se firmar na palavra, porque no momento de dificuldade, no momento de angústia, as nossas raízes precisam aflorar, né? E a lição fecha com o Purim, né, que foi um outro decreto que foi estabelecido, porque a lei não podia voltar atrás, mas Deus deu direito de defesa ao judeu, né? Ou seja, nas nossas vitórias, as nossas vitórias sempre serão precedidas por luta. Não pense que as coisas vão cair do céu, não pense que as vitórias chegarão sem batalhar. Então Deus diz assim: o povo vai ser liberto, mas vocês terão que lutar, e eles têm direito à defesa. E eles se levantam, assumem que são judeus e lutam como judeus e vencem. E até hoje os judeus celebram o Purim como esse dia de maravilhosa libertação e de milagre. Eu creio que todos nós temos o nosso Purim, são os marcos de vitória que Deus nos concedeu nessa vida. Amém, amém. Infelizmente nós chegamos ao fim desse estudo, nosso tempo acabou. Vou pedir para o Val dar suas considerações finais rapidamente para a gente terminar. Eu gostaria de mencionar aqui, o pastor falou do Purim, né? Quando eles fazem ali, eles são libertos. Então o Purim nada mais é do que o dia da libertação, é a comemoração da libertação que Deus concedeu a eles. Mordecai falou assim: vocês vão fazer isso com seus descendentes, os descendentes dos descendentes, e isso prova que a Bíblia é algo verdadeiro, porque até hoje essa descendência está cumprindo isso e comemorando essa libertação. Segundo ponto, rapidinho, nós temos algumas coisas que se repetem. Nós temos Moisés, nós temos José, nós temos Daniel e temos Esther. Todos eles estiveram diante de um rei. Todos eles, em um momento ou outro, tiveram a sua vida ameaçada, devido a uma lei, por serem fiéis à lei do Criador, né? Foram perseguidos por isso, né? As suas vidas estiveram em risco. Mas quando eles permaneceram fiéis, todos os líderes depois, após eles, disseram assim: existe um Deus. Amém. Existe um Deus no céu que é diferente. Amém. Então isso para esse tempo nós fomos chamados, né? Para esse momento, como a Esther ali teve a sua oportunidade, nós, como filhos de Deus, como cristãos que conhecemos a palavra do Senhor, somos chamados para esse momento, para vivermos, né, o que nós acreditamos, para vivermos as verdades que o Criador nos dispõe. Amém. Pastor, suas palavras para a gente encerrar essa lição. Todos nós estamos em busca de libertação de alguma coisa. Eu posso estar falando com alguém que está sonhando com o dia em que você vai celebrar o seu Purim, de uma questão financeira, emocional, espiritual, relacional. Deus sabe e conhece o desejo do coração de cada um. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém. Amém. Pastor, por favor, ora para a gente encerrar. Senhor, maravilhoso Deus, que essa história que acabamos de relembrar, ela possa ser um exemplo para as nossas vitórias também. Amém. Que não deixemos de nos contextualizar, porque vivemos num mundo diferente. Nós não somos, como cristãos, separados por geografia, nacionalidade.
nós somos separados porque o nosso mundo não é este. Esse planeta está deturpado. O Senhor voltará e restabelecerá a ordem das coisas. Aí estaremos em casa. Enquanto não estamos em casa, ensina-nos a nos contextualizar, mas não permita que abramos mão dos nossos princípios que nos diferenciam como teu povo. Amém. Abençoe, nos fortaleça e nos prepare para as batalhas, nos dê coragem para nos defender e defender a tua fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, ó Deus. Amém. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Até o próximo Estudo Central. Tchau.